Olá, turminha, tudo bem? Vamos continuar resolvendo a prova azul do Enem 2020 de Ciências da Natureza, a questão 112. Uma questão fácil dentro da prova de 2020 do Enem, mas que a gente pode explorar bastante conceitos importantes da química inorgânica e da fisicoquímica. Vamos lá? Vamos ver o que o examinador coloca pra gente. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens deste produto. Olha que interessante. Então, quando eles querem avaliar a umidade de um produto, eles colocam cartões que indicam essa presença ou não presença de excesso de umidade. E óbvio, né, turminha, quando a gente fala em umidade, a gente fala em moléculas de água, no seu estado crítico de vapor, ou seja, quase condensando para líquido, mas ainda está na fase de vapor. Vamos ver o que ele continua falando. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto, olha que interessante, que muda de cor na presença de água, de acordo com a reação química a seguir. Bem, primeira coisa que a gente precisa notar, turminha, é que essa reação é uma reação de equilíbrio. É uma reação de equilíbrio de formação de um sal, em especial um sal hidratado. Portanto, nós estamos falando de um sal hidratado. O que significa isso, professor? Um sal hidratado, turminha, é um sal em que as moléculas de água, elas conseguem permear a estrutura do retículo cristalino desta formação salina e interagir dentro da própria formação do retículo com o metal e os seus ligantes dentro da estrutura molecular desse sólido. Portanto, turminha, este cloreto de cobalto sólido ou na forma desidratada é a molécula que não tem ligantes com água. Ou seja, neste caso, nesta situação em que o cloreto de cobalto está desidratado, a água ela não é um ligante. E por conta disso, você tem uma coloração azul. Portanto, o que a gente pode entender? Que neste cartão, quando nós não temos uma presença alta de umidade, a coloração que o cartão fica é azul. Agora, quando a umidade ela aumenta, ou seja, a presença de água começa a aumentar dentro do meu sistema, você tem a formação do sal de cloreto de cobalto hexahidratado. É assim que nós lemos formalmente esta molécula. Cloreto de cobalto, normalmente como a molécula anterior, só que hexahidratado, indicando para o nosso leitor e indicando para o nosso examinador que esta molécula contém 6 ligantes de água dentro desse retículo cristalino. E bem, turminha, o mais importante que vai matar a questão é essa informação aqui importantíssima que o examinador ele nos fornece, que é o quê? Essa reação se trata de uma reação exotérmica. Bem, essa é a resposta do exercício, né? Por que a resposta do exercício? Porque se a gente entender qual que é a relação termodinâmica, ou seja, de calor dentro da reação, a gente consegue entender como que acontece a formação do cloreto de cobalto hexaidratado, que tem a coloração rosa, ou a formação do cloreto de cobalto desidratado, que está na forma azul. Portanto, nós precisamos entender o conceito de reações exotérmicas. E bem, turminha, vamos fazer uma revisão, né? O que são reações exotérmicas, turminha? Reações exotérmicas são aquelas as quais o calor, ele é um produto da reação. O calor é um produto da reação. Portanto, a energia liberada na formação das ligações é maior do que a energia absorvida para quebrar as ligações. Turminha, lembrem sempre disso. Quebrar ligações requer energia. Formar ligações libera energia. Professor, como que eu posso não esquecer dessa grande parte importante da química numa prova, por exemplo? Lembra de um exemplo muito prosaico, mas que eu acho que vocês nunca mais vão esquecer.
Imagine que uma reação, por exemplo, para romper uma ligação química, não pense em química, pense na vida. Imagine dois casais, um casal de pessoas que se amam, eles estão de mãos dadas. Você concorda comigo que para você romper essa ligação entre eles, essa mão dada entre eles, vocês precisam fornecer calor para o meu sistema? Ou seja, vocês precisam despender de energia para que essas ligações sejam rompidas. Logo, turminha, para você quebrar essa ligação, romper essa mão dada desse casal, você precisa fornecer energia, realizar trabalho nesse sistema. Logo, é fácil de lembrar. Para você quebrar ligações, você precisa dar energia para o sistema ficar desestabilizado. E quando você forma, você libera energia porque você estabiliza essas ligações na forma de interação entre esses átomos ou entre essas moléculas. Deu para entender, turminha? Portanto, uma reação exotérmica é aquela em que o calor é um produto da reação. Portanto, a energia de formação das ligações é maior do que a energia de quebra das ligações. Haja visto que a entalpia nada mais nada menos do que é a variação da entalpia dos reagentes menos a variação da entalpia dos produtos. Logo, se os produtos têm uma energia, uma entalpia maior do que os reagentes, o ΔH, ele é negativo, né? Porque a segunda parcela é negativa dessa conta. Analogamente, turminha, uma reação endotérmica é aquela em que o calor é um reagente da reação, ele não é um produto. E por isso que o ΔH, ele é positivo. Porque você tem uma energia necessária para quebrar as ligações maior do que a energia liberada pela formação das reações. Bem, turminha, logo, se a gente olhar para a reação dada pelo examinador, a formação do cloreto de cobalto hexaidratado, ela é exotérmica, né, turminha? Por quê? A quantidade de ligações estabelecidas nessa molécula é maior do que aquelas que são quebradas nessa molécula aqui. Como assim, professor? Lembra aquilo que eu comentei com vocês? Essas moléculas de água aqui, turminha, elas não estão solvatando este sal aqui. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque quando a gente dá aula para o ensino médio, a gente ensina para vocês que a água, ela solvata, né? Se a água for o solvente ao qual você vai colocar, você vai dissolver o seu sal, o seu composto iônico, a gente ensina que a água, ela solvata, ela faz cabaninha, né, turminha? Ela faz uma redoma, como se fosse uma mãe protegendo um bebê, é a água protegendo os seus íons, ou seja, solvatando eles. Essa água aqui, turminha, não é assim que acontece, né? Vamos ver como é que ela fica? Ela não fica desse jeito. Olha só, turminha. Como que pode a gente sair de uma solução azul, cloreto de cobalto, para uma solução rosa? Professor, aqui você trouxe um cloreto de cobalto com 4 cloretos. Tudo bem, turminha, não tem problema. É só você pegar este sal aqui e colocar em uma solução de HCl em meio ácido que você forma isso daqui. Quanto mais HCl você coloca, mais azul essa formação de complexo ela fica. Portanto, essa molécula aqui, nada mais, nada menos do que é aquela molécula de cloreto de cobalto, só que em solução de HCl. Tudo bem? Ela continua azul do mesmo jeito. Turminha, olha esta molécula. Esta molécula é um complexo de cobalto tetraédrico. Esta geometria, turminha, ela dá e permite essa cor forte azul deste complexo com carga 2-. Por que é uma carga 2-, professor? O cobalto, ele tem carga, ele tem NOx 2+ nessa molécula. Cada ânion cloretozinho tem uma carga, um NOx menos, porque ele é um ânion monovalente. Logo, se eu tenho 2+ de carga de cátion do cobalto com 4- das cargas dos ânions, eu tenho uma carga líquida 2-, que fala pra mim, turminha, este complexo foi jogado em HCl. Olha que coisa linda! A carga que faz o contrabalanceio da carga 2- é o próton, é o ácido, é o hidrônio que é formado da ionização do HCl.
Deu para entender, turminha? Portanto, existe um cátion que contrabalanceia essa carga negativa. Agora, turminha, diferentemente desse cloreto de cobalto em HCl concentrado, em solução aquosa, quando nós colocamos muita água, ou nós colocamos o cloreto de cobalto na presença de muitas moléculas de água, acontece o que nós chamamos de labelização. O que é isso, turminha? A troca. Labelização é o termo técnico que nós utilizamos na química coordenada para falar sobre a substituição de um ligante que está ligando em uma ligação coordenada com um metal central. Agora, ao invés de ser cloreto, vem a água. E cuidado, tá, turminha? Quem liga, quem faz a ligação coordenada com esse metal de cobalto 2+, no caso da água, são os átomos de oxigênio. Tem que tomar cuidado, tá, turminha? Porque os pares de elétrons do oxigênio vão realizar as ligações coordenadas com esse metal. E esse metal agora aqui, ele não tem mais uma geometria tetraédrica, ele tem uma geometria octaédrica. Portanto, esta geometria agora permite a cor rosa do complexo. É lindo, não é, turminha? Fala pra gente, não é lindo isso tudo que a gente tá vendo? E o mais bonito de tudo e o mais importante, esta parte da química mostra que a regra do octeto, ela não é regra na verdade, né? A regra do octeto na verdade é exceção, né, turminha? Porque na química nós não temos leis generalistas que nem na física, que conseguem fazer previsões muito gerais de vários estudos e fenômenos naturais que a gente está estudando. A química, turminha, ela é cheia de exceções e a gente precisa estudar esses blocos para entender como que esses materiais se formam. Então, uma grande pergunta, professor, eu preciso saber sobre essa explicação toda aqui? Não, turminha, isso faz parte da química a química dos elementos que terminam em D, ou seja, os metais de transição, que estão lá no meio da tabela, né? E esta matéria é de nível superior. Eu trouxe a título de curiosidade, vocês sabem que eu gosto de deixar o mais claro e mentir o menos possível para vocês, mas isso daqui, ó, nunca vai cair numa prova, tá? É só para vocês enxergarem o que eu comentei nessa reação anterior, que estas moléculas de água, elas são ligantes desse átomo, deste metal de cobalto, e não que eles são águas que vão solvatar. Então esqueçam esse conceito. Esta molécula inteira aqui, ó, turminha, é esta molécula aqui. Ou seja, a água, ela se liga a este metal. E aí vocês vão falar assim pra mim, professor, o que isso tem a ver? Por que o cloreto de cobalto, ele tem essa propriedade, né? Ele tem essa, digamos assim, preferência por interagir com a água. Turminha, cloreto de cobalto, que vocês já devem ter visto no galinho da chuva da vovó, do vovô, da mamãe. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que vocês compram, a gente usa para fazer comida. O cloreto de cálcio, quem nunca comprou aquele potinho antimofo no mercado? É, turminha, aquele potinho antimofo no mercado que vocês compram é cloreto de cálcio. Quem nunca comprou uma base hidróxido de sódio para desentupir pia, desentupir cano, para limpar a casa, mais conhecida soda cáustica, né? Quem nunca também viu a hidróxido de potássio, mais conhecido como soda potássica? Turminha, todos esses compostos aqui, sal, base, sal, o quê? Ácido, porque vem de um ácido forte e uma base fraca. Sal neutro, porque vem de um ácido forte, de uma base forte. E esse daqui é, em tese, um sal neutro, né? Porque vem de um ácido forte e uma base forte, né? Aí o PAC considera a família 1A e família 2A como bases fortes. Mas a gente sabe, turminha, que na grande maioria dos vestibulares, né? Vamos colocar aí a senhora Fufu, mais conhecida como Fudeste, a prova da Conveste e a banca Vunesp, assim como o Enem, considera essas duas belezinhas como sendo as bases mais fortes, né, de todas as bases da tabela periódica. Mas não se esqueça, para a IUPAC, família 1A e família 2A formam bases fortes, ou seja, bases de metais alcalinos e alcalinos terrosos são fortes. Por isso que a gente considera o cloreto de cálcio como um sal neutro, né? Turminha,
Todos esses compostos aqui, eu só trouxe, ó, um pouquinho deles, é um aperitivo, um petisco para vocês da química, são compostos higroscópicos. O que é esse palavrão, Marco? Eu costumo brincar com os meus alunos e com os meus sobrinhos que esses compostos higroscópicos são taradões pela água. Eles amam interagir com a água. Eles amam interagir não só com a água, mas colocar a água dentro do seu retículo cristalino. Marco, você quer me dizer então que a água ela não vai solvatar esses compostos quando ela interagir com eles? Não, turminha, ela vai entrar no retículo cristalino, assim como nós observamos aqui, ó, nessa molécula. Marco, vai ser octaédrica? Não, turminha. Isso depende de vários fatores, depende da distribuição eletrônica daquele metal, do comportamento daquele metal, que isso nós usamos duas teorias para explicar. Teoria do campo ligante e teoria do campo cristalino. Mas, de novo, esta matéria é do nível superior, então é apenas uma curiosidade. Mas para vocês, eu sempre falo que eu conto a verdade para vocês, pelo menos eu tento, né? Até vocês não andarem em círculo e comer merda e rasgar dinheiro, porque às vezes, né, a gente surta entendendo a mecânica quântica de todo esse processo, mas esses compostos, turminha, são ligações. E pelo amor de Deus, né? Estas ligações são ligações coordenadas. Não existe ligação dativa, né, turminha? Ligação coordenada. E bem, como que a gente consegue aplicar esses conhecimentos, professor? Muito simples. Quem nunca viu esse galinho aqui, né? Quem nunca viu, vamos dar um oi, seja muito, muito bem-vindo e prazer, o galinho da chuva. Quem que nunca viu a vovó, o vovô, a mamãe, o irmão, a tia, o periquito, o papagaio, o travesti, todo mundo com o galinho da chuva? O galinho da chuva, turminha, nada mais é do que aquela reação que o examinador deu para vocês na prova do Enem. É cloreto de cobalto. Portanto, se você tem uma baixa umidade, um dia seco, por exemplo, ó como que a vovó, ela vai ver lá o galinho dela na cozinha, azul. Agora, quando o galinho fica rosa, num dia úmido, com muita concentração de água na atmosfera, a vovó fala o que pra você? Vai chover. E a vovó, ela é demoníaca? Ela é Nostradamus? Não! A vovó, ela é química. Ela aprendeu com a vida e com a experiência o que o galinho da chuva diz pra ela. Tudo bem, turminha? E outra coisa, toma cuidado, tá? Porque nós falamos lá atrás de reações endotérmicas, que são aquelas em que o calor é um produto da reação, e reações exotérmicas. Desculpa, turminha, eu falei errado, né? Reações exotérmicas, que o calor é um produto da reação, agora sim, né? A gente vai ficando velho e vai ficando burro, né? E reações endotérmicas, a qual o calor é um reagente da reação, né? Então, só pra gente corroborar, pra repetir, né? Peço desculpas, eu errei anteriormente. Reações exotérmicas, o calor é um produto da reação. E reações endotérmicas, o calor é um reagente da reação. Portanto, turminha, é muito comum os alunos aí que vão fazer vestibular, né? Os vestibulandos da vida e os concurseiros de plantão, falar que quando a gente aumenta a temperatura ou diminui a temperatura, a gente favorece uma ou outra reação. Turminha, quando você aumenta ou diminui a temperatura, tanto as reações endotérmicas como exotérmicas são afetadas. Como assim, professor? Sim, a temperatura, ela muda as duas reações. Só que você quando perdura nesse aumento ou diminuição da temperatura, aí sim você favorece uma em detrimento da outra. Se você continuar aumentando a temperatura, obviamente que o sentido da reação endotérmica será favorecido em detrimento da reação exotérmica. Assim como se você diminuir a temperatura por um período de tempo, você deslocará a reação para este lado, favorecendo as reações exotérmicas. Entendeu, turminha? Então toma cuidado, porque se o examinador quiser colocar uma graxa para você escorregar, repita comigo, turminha. Se aumenta ou diminui temperatura, no início as duas reações são afetadas, tanto as exotérmicas quanto as endotérmicas.
Só que, se você perdurar nesse sistema, se você aumentar a temperatura por um período de tempo, as reações endotérmicas serão favorecidas, portanto, a reação terá o sentido favorecido para as reações endotérmicas, ao passo que, se você diminuir a temperatura, as reações serão deslocadas preferencialmente para o sentido das reações exotérmicas. E por isso, turminha, que a gente observa esse fenômeno no galinho da chuva. Assim como, fala pra mim, turminha, vocês sempre aceitaram arroz no sal? Eu, quando era criança, eu ficava indignado. E ninguém nunca me explicou, né? Eu passei anos até chegar na graduação, lá na USP, para as pessoas explicarem pra mim por que que o arroz estava no sal. Por que, turminha? Fala pra mim. Assim como o cloreto de cobalto, o NaCl, sal de cozinha, é um composto higroscópico, turminha, taradão por água. Logo, quando a vovó dizia, quando o saleiro entope é porque vai chover, gente, a vovó não é Chico Xavier, a vovó não tá ficando louca, nem é Nostradamus e nem é demoníaca. A vovó aprendeu com a experiência que o sal de cozinha, ele molha, ele fica molhadinho. E por isso que se você não colocar arroz aqui, por que o arroz? Porque o arroz, turminha, ele faz o contrário. Ele tem uma preferência de absorção da água. Porque o arroz, majoritariamente formado por amido, ele tem uma afinidade maior pela água do que o sal. Nossa, professor, então é por isso que quando a minha mãe jogou o telefone dela na privada, ela colocou o telefone dentro do pacote de arroz? É, turminha, a sua mãe, ela não estava ficando biruta, nem estava surtando. Ela estava correta, porque o arroz, ele tem muito, mas muito amido, que é um polímero de glicose. A água tem preferência de interação com a glicose do que com o NaCl. Sabe por quê? Porque tem uma superfície de contato maior no amido do que no NaCl, no retículo cristalino dele. Portanto, boa parte da umidade vai ficar retida nos grãos de arroz do que no NaCl. É, turminha. Então é por isso que tem arroz, grãos de arroz dentro do saleiro. Por quê? Porque o NaCl é um composto higroscópico, assim como o cloreto de cobalto que faz o galinho da chuva. Portanto, turminha, qual que é a súmula? Qual que é, digamos, a moral, se isso daqui fosse uma, isso fosse uma fábula? A moral é que quando você tem uma estabilidade maior deste composto, você libera energia, porque a energia liberada na formação das ligações é maior nesse composto do que necessária para romper essas ligações aqui, né, ó, dos ânions cloreto com o metal cobalto para a labelização e inserção dessas moléculas de água aqui nesse composto, formando esse complexo octaédrico aqui, turminha. Ao passo que, olha que coisa linda, ao passo que, se você fornece energia para o sistema, você anda no sentido contrário. Então, naturalmente, o galinho da chuva vai ficar o quê? Rosa. Mas, se esquentar, ele vai ficar o quê? Azul. Portanto, fala para mim, turminha, se nós olharmos para o comando da questão que o examinador nos fornece no texto, olha o que ele fala. Como você procederia para reutilizar num curto intervalo de tempo um cartão que já estivesse com a coloração rosa? Ou seja, como que eu faço, turminha, para sair do rosa e chegar no azul? Dá calor, né? Porque se para formar o galinho da chuva rosa eu libero calor, se eu colocar calor, eu volto pro galinho azul. Qual que é a melhor alternativa que descreve isso, turminha? Com certeza a alternativa D de dado, aqueceria com secador de cabelo. Haja visto que o secador de cabelo é uma fonte de calor, né, turminha? Portanto, realmente, dando calor, a reação é deslocada para a formação do cloreto de cobalto desidratado. Gostaram, turminha? Química inorgânica é lindo, né? Uma matéria super bonita, super aplicada. Espero que vocês tenham aprendido, tenham revisado, tenham anotado. E assim, turminha, guardem com muito carinho essas anotações, porque esses compostos têm aparecido cada vez mais nas provas de vestibulares, em especial os mais concorridos, como FUVEST, como CONVEST, como VUNESP. Então, usem isso como diferencial.
Beijo, turminhas. Até a próxima.